Semana passada nós começamos a falar sobre um tema pouquíssimo falado nas igrejas, mas de extrema importância, sobre mordomia. A ideia dessa palavra mordomia quer dizer que nós somos mordomos, mas a questão não é só primeiro de reconhecer que tudo pertence a Deus, né? A questão é, tudo pertence a Deus. O seu corpo pertence a Deus, a sua casa pertence a Deus. Embora a gente use as expressões minha, meu, nosso, mas nós temos que ter essa consciência que tudo aqui pertence a Deus, sem a menor sombra de dúvida. E Ele está deixando a gente usufruir, usar. E queridos, tudo que você permite alguém usar, que você empresta, um dia a pessoa vai ter que te devolver, naturalmente, sem sombra de dúvida. Vou dar um exemplo aqui. Se eu peguei, comprei um carro zero e emprestei ao Luciano, olha que maravilha, deixei lá. Olha, Luciano, eu vou para os Estados Unidos, vai ser uma turnê lá com a minha família, eu chego daqui a uns 2 anos, mas você usa o carro à vontade. Eu vou ter consciência que o carro vai ter 2 anos de uso, mas eu tenho consciência também como que tem que estar o carro. Então, assim é a nossa vida. Deus nos deu a vida sabendo o prazo, o tempo que Ele iria pedir para acertar as contas. Então Ele sabe como tem que estar o meu coração, como tem que estar o meu estômago, meus rins. Porque tem gente que vai para o céu com rins a menos. Só mas não te dei 2. O que aconteceu com o outro? Tem gente que vai com um pulmão a menos. Então, tudo isso é dado por Deus, e um dia Ele vai pedir contas. Vamos ver um texto que fala sobre isso? 1 Coríntios capítulo 4, versículo 2. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 2. O prestar conta faz parte da nossa vida. Constantemente. Isso aí é normal, tá? Na nossa vida, o prestar conta, o justificar. Vamos lá, 1 Coríntios 4, 2. Se achar e quiser, pode ler. Ora, além disso, o que se requer dos despeseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Então diz aqui, o que requer das pessoas que tomam conta de alguma coisa é que eles se encontrem fiéis. O que é se encontrar fiel nesse termo? Que aquilo que Deus confiou na sua mão, você vai apresentar de maneira correta e sábia. Então, quando chegar diante de Deus no juízo final, você vai prestar conta da sua vida, do seu corpo, da sua vida, do seu tempo, daquilo que Deus deu. Quem tem casa própria aqui? Levanta a mão. 2. Vai chegar um dia, quando chegar lá no céu, Deus vai pedir, presta conta, eu dei uma casa para você, o que você fez com a casa? E por aí por diante. Quem tem corpo, quem tem vida, quem tem saúde, tudo isso, Deus vai prestar conta, pedir contas a nós. E é uma coisa normal. O empregado presta contas ao seu empregador. O marido e mulher prestam contas um ao outro e à família. Vamos ver lá, Romanos 14, 2. Fabiana, lê para mim. Eu tenho que ir. Quando falar Fabiana é você, tá? Eu vou ler para as coisas. Fabiana, lê para mim. Procura aí para mim também, por gentileza. É Romanos 14, 2. Eunice e Amélia, Lucas 16, uma leu 12, a outra leu. Uma leu 1 e a outra leu 12. Estela comigo aí, tá? Aí a Estela leu 3, a pastora Flor leu 4 e 5 de Lucas 16. Gabriel leu o versículo de 7 a 9 de Lucas 16. O diácono leu o versículo 10 de Lucas 16. Fabiano, Deuteronômio, é o 5º livro da Bíblia. Deuteronômio, capítulo 10, versículo 14. Vamos lá, Romanos 14, 2. Romanos 14, 2.
você. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. 12. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Isso, já aprendemos uma lição. Você não pode pedir opinião para a Mera para ler texto, né? Porque agora vai dar um monte de texto. Então, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Isso aí, Paulo está falando uma coisa individual. Mas cada coisa que Deus te deu, Ele vai te cobrar também. O que ele te deu? Ah, ele te deu isso. Então Ele vai te cobrar também. Há um versículo bíblico que fala: a quem muito é dado, muito será cobrado. Certo? Então, Romanos 14, 2, o quê? Nós vamos prestar conta de nós, meu Deus. Não tem para onde correr. Agora nós vamos ver uma parábola que Jesus nos ensinou. Lucas 16. E dizia também aos seus discípulos: havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. Então, mandando-o chamar, lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Preste contas da tua administração, porque já não podes mais continuar nela. E o mordomo disse consigo: que farei, pois que o meu senhor me tirar a mordomia? Trabalhar não posso denunciar. Eu sei o que eles fazer, para que, quando for desapossado da mordomia, me recebam em suas casas. E chamando a si cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? Do 6, 7 e 8, e 9, de 6 a 9. Ele respondeu: 100 bacos de azeite. Disse-lhe: toma a tua obrigação e, assentando-te depressa, escreve 50. Disse depois a outro: e tu quanto deves? Ele respondeu: 100 coros de trigo. Disse-lhe: toma a tua obrigação e escreve 80. Louvou aquele senhor o injusto administrador por haver procedido prudentemente, pois os filhos deste mundo não são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Eu vos digo: granjeai amigos com as riquezas da justiça, para que, quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Quem é fiel em pouco, também é fiel em muito. E quem é injusto em pouco, também é justo em muito. O seu é Deuteronômio 10, 14. Segura aí. O que nós vemos nessa parábola aqui? Há um comentário que o mordomo ou o administrador estava sendo infiel. O patrão chama e fala: eu quero que você preste conta do que você está fazendo. Dá a entender que realmente ele estava sendo infiel. Ele estava usurpando de alguma forma. Porque ele corre e fala: eu vou ser mandado embora. Eu não tenho para onde ir. Não sei trabalhar e eu tenho vergonha de pedir esmola. Ele chama algumas pessoas e reduz a dívida. Qual a ideia dele? Que quando ele fosse mandado embora, ele tinha a quem recorrer. Aí o patrão fala: olha, você agiu bem. Tais riquezas infiéis você fez amigos. O que Jesus quer nos ensinar? Que nós temos que prestar conta do que estamos fazendo com nossos bens. Se estamos usando só para nós mesmos ou estamos favorecendo e beneficiando alguém. Eu já falei isso aqui, ou no Frade, não lembro, uma reportagem onde tinha um senhor num asilo, mais de 70 anos, e ninguém ia visitá-lo. Passou isso no programa da Fátima Bernardes, no dia de manhã. E eu vi, por acaso, eu não sou muito fã da Globo. Eu estava almoçando, a televisão estava ligada, e aquele senhor simulou a morte dele, espalhou que tinha morrido, para ver quem iria visitá-lo.
Aí soltou lá a notícia até chegar aos filhos dele. Só veio uma filha, a filha mais velha, para ver a documentação se estava precisando de alguma coisa ou não. Aí a questão era essa: tadinho desse homem que ninguém liga para ele. Na hora eu refleti o seguinte, queridos: quem faz o bem ao longo da vida não acaba sozinho, concorda comigo? Tem gente que passa a vida toda de uma forma egoísta, só pensa nele, ele é o centro das atenções, tudo, ele é a função de todas as coisas, ele não ajuda ninguém em nada. Como que vai terminar a vida dele? Sozinho. Aquele pai que é carrasco, aquele pai que é durão, aquele pai que não conversa, aquela mãe que não conversa. Queridos, quem vive só para si vai acabar sozinho. É isso que Jesus está trabalhando no dia de hoje, nesse estudo de mordomia. Se tudo que Deus deu para você, tudo inclui o seu corpo, sua saúde, seus bens, suas posses, suas habilidades, forem revestidos só para você, até excluindo um pouco a sua família, como vai terminar a sua vida? Porque, queridos, pode ter certeza absoluta, o que Deus deu para você não era só para você usufruir. Concorda comigo? Tem seu vizinho, tem seu parente, tem seus amigos, tem pessoas que precisam ser abençoadas através daquilo que Deus confiou na sua mão. Então, aí o mordomo infiel, ele diminui a dívida das outras pessoas. E Jesus fala: os filhos das trevas são mais prudentes que o filho da luz. Quer dizer, aquela pessoa usou de uma riqueza inadequada para preparar o caminho dela para o futuro. Então, qual a ideia que Jesus está passando? O que está na sua mão, saiba administrar. Saiba ajudar a outros. Não só você com essa intenção, mas se um dia você vier precisar, você vai ter alguém a quem você recorrer. Certo? E aí Jesus usa no versículo 10: quem é fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Qual é a aplicação? Queridos, se você hoje, ganhando R$800, R$500, tem dó de ajudar alguém, se você ganhando 5 mil, vai ajudar? Não vai ajudar. Ganhando pouco, já não divide, ganhando muito. Quanto mais você ganhar, mais você vai querer ganhar. Aí, eu já falei isso algumas vezes, vocês devem ter ouvido de outras pessoas, falar: o dinheiro muda a pessoa. O dinheiro não muda a pessoa. Não, pastor, não. Mostra quem ela era. Ela sempre foi aquilo. Ela só não teve a oportunidade. Aí, de repente, aí o Gabriel, o Wellington, o Diácono Wellington, o Fabiano, pega aí uma herança de 2 milhões. Aí param de vir na igreja, param de falar com a gente: o dinheiro não tornou, não. Eles já não queriam falar com a gente porque não tinha outro grupo a conviver. Porque assim que a gente tiver a oportunidade de mudar de grupo, ele vai mudar. Então, queridos, o que a gente está aprendendo aqui? Mordomia. Tudo que eu tenho que saber usar. Eu tenho que saber usar. Se eu não souber usar, uma hora Deus vai tirar. Isso não é diferente. Quem tem filho aqui? Acho que todos os casados têm, né? Você vai dar para o seu filho algo que ele não saiba usar, começa a desperdiçar? Você vai sempre continuar dando? Você comprou uma bandeja de Danone. Aí seu filho pegou, comeu um, comeu outro, o terceiro ele jogou na cabeça, ensaboou. Você vai dar Danone para ele de novo? Não, você não sabe comer, você está até passando mal, está até desperdiçando. Assim é Deus conosco. Ele está nos dando conforme sabemos usar. Na hora que eu começar a desperdiçar ou usar indevidamente, o que ele faz? Não posso. Eu não vou te dar uma coisa para te prejudicar. Certo? Vamos lá. Deuteronômio 10, 14. Eis que os céus e os céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo o que nela há. Então, o céu do céu, a terra e tudo que nela há é de quem? De Deus. Eu estou aqui para administrar. Não que Deus precise ser administrador, é que Ele está me dando a oportunidade de participar da administração. Estamos bem parecidos com Adão, quando foi colocado no paraíso. Qual era a ideia de Adão no paraíso? Cuidar, zelar, dar nome. A ideia era essa. E assim estamos aqui, certo? Vamos lá agora, Salmos 24, 1 e 2. Foi alguém? Ou eu não falei com ninguém? Não. Vamos lá, Fabiana. Salmo 24, 1, Amélia, Salmo 24, 2. Salmo 24, versículo 1.
Fabiana, Salmo 24, versículo 2. Amém. Você é um. 24. Isso. O Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo é aquele que nele habita. Então, reforçando, o Senhor é a terra, a sua plenitude e o que neles habita. Então, tudo pertence a Deus. Versículo 2. Fundou ele sobre os mares e sobre as correntes a estabelecido. Então, quer dizer, tudo é de Deus. Tudo. E o que eu tenho, o que você tem, é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus. Ah, eu me esforcei para... Não entra por esse pensamento de humano. Se você conquistou alguma coisa, foi a mão de Deus. Vamos ver? Atos 17, 25. Lê para a gente aí, Eunice. E Fabiano, lê para a gente 2 Coríntios 5, 10. 17, 25. E de um sangue fez toda geração, dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Então, quer dizer, tudo que temos foi proveniente de Deus, é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus. Tudo. Seu esposo, seus filhos, sua esposa, sua casa, aonde você mora, tudo dádiva de Deus. E, queridos, é uma coisa normal. Se Ele deu, Ele vai pedir para a gente prestar conta. 2 Coríntios 5, 10. Segundo aos Coríntios 5, 10. Porque importa que todos nos compareçam perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Olha só, para que cada um receba conforme ter feito bem ou mal através do corpo. Então nós vamos estar diante de Deus. Então tudo isso aqui, Deus permitiu a gente sofrer, tudo, sem exceção. Mas alguns Deus permitiu mais, outros menos, e Deus vai prestar conta disso, vai cobrar isso. Vamos ler só mais um texto para depois a gente passar para o prático. Gabriel, lê para a gente 1 de Pedro, capítulo 10, capítulo 4, versículo 10. 1 de Pedro 4, versículo 10. Servir uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, com o bom despenseiros da multiforme graça de Deus. Então servir uns aos outros com os dons que vocês receberam, como despenseiro. O que seria despenseiro? Como mordomo. Quer dizer, o que você sabe fazer? Que habilidade que você tem? Sirva a pessoa. Às vezes, ser mordomo não é só você, questão de você dar alguma coisa para alguém, não. Ajudar, você pode ajudar com uma habilidade. De repente, você vai na casa de alguém, a pessoa está sem condições de fazer alguma coisa, vai lá e ajude. Vai lá, vai uma visita para a pessoa, fala, você está precisando me ajuda aqui para quê? Você quer que eu toque uma lâmpada? Você quer que eu vá ao chão? Você quer que eu vá ao banheiro? Para que você está precisando? Você está precisando de alguma coisa? É isso que está falando. O que você tem? Olha para ver se não tem alguém que está precisando do que você tem. Agora vamos passar para o prático, para o dia a dia. Falamos semana passada sobre os maridos, mas tem um texto aqui sobre maridos. Gabriel que vai casar, o Hector que vai casar, o Fabiano que é casado. Semana nós abrimos para o Luciano. Como que o marido tem que se tratar com a esposa? E queridos, esse relacionamento marido e mulher, para Deus é seríssimo. Não sei quantos sabem disso. Se o marido maltratar a mulher, Deus não responde à oração do marido. E isso, pastor? Sério. Abra sua Bíblia, 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7. 1 de Pedro 3, 7. Senhor, os maridos. Como tem poucos maridos aqui, eu vou falar mais das esposas hoje. 1 de Pedro 3, 7. Lá no finalzinho da Bíblia. Aí já pode até ficar com a Bíblia aberta aí. A gente vai começar a falar das esposas por aí.
1 de Pedro 3,7. Achou? Pode ver. Igualmente vós, maridos, vivei com elas com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais frágil, como sendo elas herdeiras convosco da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Olha só, marido, dando honra às vossas mulheres, para que as suas orações não sejam interrompidas, não sejam ouvidas por Deus. Então, o que o marido tem que fazer? Dar honra à mulher. Não tratou a mulher com honra, não colocou a sua esposa no seu devido lugar de honra, está correndo o risco de orar, jejuar, ir no monte e Deus nada fazer. Certo? Então vamos lá um pouquinho das mulheres? Vamos lá. Ainda em 1 de Pedro 3, de 1 a 6, cada um lendo um versículo. Vamos lá? 1 de Pedro 3, de 1 a 6. Esposas. Semelhantemente, vós mulheres, sejam sujeitas ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece a palavra, pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavra. Então, a primeira coisa, mulheres, sejam submissas e não falem muito, para que através da sua conduta, se o seu marido não é cristão, seja ganho. Queridos, muitas vezes acontece ao contrário. A mulher é cristã, mas fala tanto na cabeça do marido, até querendo levá-lo para a igreja, e acaba não levando. E Pedro nos ensina o quê? Que é o comportamento dela que vai ganhar o marido. O comportamento dela. Versículo 2. A observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Então aí, meu marido não é evangélico, não é crente, mas Deus vai cobrar de você, esposa, a conversão do seu marido. Você vai cobrar de você. Quantos anos você foi evangélico? Foi 20 anos evangélico, seu marido se converteu? Não. Opa! Como é que você convive com uma pessoa cheia do Espírito Santo durante 20 anos e as pessoas não impactaram? Não causa impacto nela. Versículo 3. O efeito dela não seja o exterior usado no saber, de joias de ouro, na costura do vestido. Aí ela fala, do enfeite da mulher não seja o que está do lado de fora. Joias, queridos, isso não é pecado, se usar joias, mexer no cabelo, não é pecado. Até o pastor Fabiano está com um modelo afro, né? Agora, não é pecado isso. Mas o que Pedro está falando? Que não seja isso que te enfeite, não seja essa a sua beleza, que a beleza seja lá de dentro. Porque, gente, tem muita mulher bonita, maquiada, bem vestida, mas, meu amigo, por trás daquela gatinha é um dragão. Nosso Deus, misericórdia, é só capa, é só casca. E é isso que Pedro está falando. Tem muitas mulheres que é só casca, só o marido sabe como que é lá dentro. Aí às vezes o marido não quer ir para a igreja, não quer nada disso, mas por quê? Uma vez uma mulher chegou para o pastor, eu não sei mais o que eu faço para ganhar meu marido para a igreja. Aí ela disse, mas como que você é em casa? Perguntou. Mas toda mulher é assim, ou a maioria. Não, pastor, eu procuro deixar minha casa sempre limpa para o meu marido. Mas como que é? Não, ele chega em casa, já peço para ele colocar o sapato lá de fora e tira o pau. Não, vamos fazer diferente. Você não vai fazer, não vai falar nada com ele. Vai limpar a casa, deixa ele quietinho. Se lembrar do sapato sujo, deixa quieto. Vai lá e limpa, guarda o sapato dele. Quando ele vai tomar banho, você leva a toalha. Não, mas faz desse jeito. E na primeira noite que ela teve a oportunidade, no primeiro dia, depois de moço com o pastor, o marido saiu para pescar. O marido pescando uma benção, né? Qualquer outra coisa. E ele entrou em casa e já entrou, falou, agora eu vou levar aquela bronca da minha esposa, que nossa, vou até. E no que ele tirou o sapato lá de fora para levar bronca, quando ele foi virar para colocar o sapato, a vara de pescar esbarrou no vaso da família da esposa e quebrou. Aí ele só fez assim, agora eu vou apanhar. A mulher veio, meu bem, você chegou, vem cá, eu bem, eu falei, eu faço, compra outro. Meu bem, já está aqui sua toalha.
toalha, seu chinelo. A mulher por dentro estava, sua toalha, seu chinelo, seu short que você gosta. Aqui, ó, já vou esquentar sua janta. Você não entrei na casa errada, não. Queridos, no outro domingo o marido estava na igreja e aceitou Jesus. É isso que Pedro está falando. É isso que Deus vai cobrar da gente. Você está dando exemplo para que as pessoas queiram seguir Jesus. Isso aí é de sua, é de minha, é de nossa responsabilidade. Certo? Versículo 4. Seja, porém, o homem interior do coração unido, tal, incorruptível, frágil, de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. 5. Porque assim se dominavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas ao Deus do marido. Terminar o versículo 6. Como Sara obedecia a Abraão, chamando o Senhor, da qual foi suas filhas, fazendo o bem, e não temendo nenhum espanto. Então, a salvação do marido é de responsabilidade da esposa. Aí não, mas eu estou vivendo uma vida correta, uma vida de calma, uma vida tranquila, mas não se converteu. Mas Deus olha isso, irmão, você vê se o papel de esposa cristã fez. Então não tem problema. Certo? Vamos lá, lê pra gente aí, Fabiano, 1 Coríntios 7, 14 e Gabriel, 1 Coríntios 7, 4. Wellington, Tiago Wellington, lê aí para mim, já vamos daqui a pouco mudar de assunto, Efésios 6, 1 e 2 e Eunice, Colossenses 3, 20. 1 Coríntios 7, 14. Porque o marido incrédulo e santificado no convívio da esposa e a esposa desrevelada e santificada no convívio do marido, crente. Outra sorte, os vossos filhos sairão impuros, porém agora são santos. Então ele está falando o que aí? Que o marido incrédulo é santificado pela esposa, e a esposa incrédula é santificada pelo marido. Se não fosse assim, os filhos não seriam puros, não seriam santos. Então olha a responsabilidade. Eu sou cristão, se a minha esposa não é, eu não tenho que largar dela, não. A minha vida santifica a vida dela. E a vida da esposa cristã santifica do marido. E aí os filhos também são abençoados. Essa é a ideia de mordomia. A minha vida é uma ponte de bênção para o meu cônjuge, o esposo ou a esposa. 1 Coríntios 7, 4. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no marido. Do mesmo modo, o marido não tem poder sobre o próprio corpo, mas tem no a mulher. Sabiam disso? Sabia disso, Fabiano? Quem manda no corpo do Fabiano é quem? Carla. Quem manda no corpo da Carla? Fabiano. Não, vou fazer uma tatuagem e colocar um piercing. O marido não deixou, não tem conversa não. Não, ele não manda em mim, manda sim. Onde você viu que ele não manda? O muito problema, querido, que acontece em casamento é isso. Quebra o princípio bíblico. Quebrou o princípio bíblico, tem problema. Esse é o problema. Às vezes as pessoas não têm essa consciência. Quando eu vier a me casar, eu vou deixar de ser dono ou dona do meu corpo. Literalmente, a Bíblia fala isso. Quem decide o que acontece no meu corpo é quem? Meu cônjuge, meu marido ou a minha esposa. Ele decide. Isso, quantas pessoas você ouviu falar isso? Quase ninguém. Não tem isso. Tem muita gente que casa para ficar livre do pai e da mãe, está fazendo uma besteira. Está saindo do pai e da mãe, está indo para quem? Para o marido que, se bobear, você mal conhece. Aí começa a dor de cabeça. Aí começa o problema. Então, qual a ideia aqui de mordomia? Qual a gravidade?
Se o corpo da pastora Flor pertence a mim, graças a Deus por isso, né? Quando eu morrer, eu vou prestar conta de quem? De mim e dela também. Olha a seriedade. Então eu não posso tentar, vou entrar na academia, um exemplo, vou ficar saradão. Não, não. O que eu fizer de bem para o meu corpo, eu tenho que fazer dela. Comprei sapato novo para mim. Eu conheço uma pessoa que é assim. Um homem, é raro isso, eu acho que é raro. Ele saía, gastava dinheiro só com ele. Sapato para ele, calça para ele, camisa para ele. E a mulher dele andava cheio, mulambada. Aí já ia lá na frente e lá atrás. Aí também, né? Não tem jeito. Então, o que o marido faz para si, tem que se fazer para a esposa. E o que a esposa faz para ela de bem, tem que fazer para o marido. Porque quando morrer, o que Deus vai fazer? Gabriel casou. Gabriel, estou vendo aqui que a sua esposa está. Nossa Deus, Gabriel, você não tem uma varize, você está. A sua esposa parece um mapa hidrográfico. Tem varize até na testa dela. O que é isso, Gabriel? Não, isso aqui é seu aqui. Não quer, né? Cuidei do cu. E a sua esposa? Cada um cuida disso. Onde você leu isso, Gabriel? Não, eu dei para você cuidar. O diácono está prestando conta até hoje, então. Deve ser. Então, queridos, é isso que é mordomia. O que é mordomia? Deus me deu algo de uma conta. Daqui a pouco nós vamos continuar na família toda. Eu, marido, tenho que tomar conta da minha esposa, mas a recíproca também é verdadeira. A minha esposa tem que tomar conta de mim. Aí a esposa tem que ser. O Luciano quer comer feijoada à meia-noite. Fabiana tem que chegar você está maluco? Não quero. Você tem infarto. E se eu infarto por isso, eu vou prestar conta diante de Deus. Não. Aqui em casa não. Tem que se policiar. E vice-versa. Amém? Então, quando você explicar com clareza, queridos, quando você vier a falecer, Gabriel, você está casado, você vai prestar conta da quê de Deus? De quê de Deus? Seu e da sua esposa. Fabiano, você vai prestar conta a Deus de quê? Exatamente. Aí vamos pegar uma mulher agora. Fabiana, você morreu, está lá diante de Deus. Uma cristã certinha, vai entrar no céu. Senhor, minha vida toda certa. Aí Deus falou, o que é você? Opa! Parou, stop. Quem mais você vai prestar conta? Tô. Esposa dela. Chapa quente. Por isso, solteiro, quando você for casar, case homens com uma mulher submissa. Porque se ela não te obedecer, Deus vai cobrar de você do mesmo jeito. Mas, Senhor, você sabia que ela se casou. Não, se vira, meu amigo, se vira, você tenta. Ela tem também. E por sua vez, as meninas que são solteiras, se Deus quiser, daqui a 30 anos só que vão casar, né? Vão fazer a mesma escolha. Opa, pois meu marido é relaxado porque eu sou solteiro. Olha a roupa dele, parece um ninho de cobra. Não vou casar com esse homem, não. Vamos casar, vai pôr minha casa no inferno, não. Mas aí não para por aí. Vamos prestar conta da esposa, do esposo, dos bens. Agora vem a continuação da família. Efésios 6, 1 e 2 e Colossenses 3, 20. Capítulo 6, versículo 1 e 2. Filhos, obedecer a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra a teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Queridos, morreu um jovem de 20 anos, 18 anos, 19 anos, tadinho, não. Não, pastor, eu sou irmão, não sou irmão, não. O que esse mandamento fala? Honra do pai e da mãe para que prolongues, aumente os seus anos, os seus dias na face da terra. Morreu com 19, com 20 anos, não estava honrando o pai e a mãe. Deus mente? Deus muda a palavra dele? Não. Eu devo conhecer uma senhora, essa semana ou a outra, de 97 anos. Ela deve ter honrado o pai e a mãe, não honrou? 97 anos. E diz que ela está lúcida ainda. Diz que ela está lúcida. Chega algum parente dela, ela fala, cadê o fulano? Do ciclano. Pergunta dos filhos, pergunta dos netos,
dos bisnetos e dos tataranetos por nome. Fala da própria comida, estou ansioso para ir lá. Fala da própria comida, lava alguma espécie de roupa. Honrou o pai e a mãe, não honrou? Com certeza. Morreu aos 16 anos. Alguma coisa não estava fazendo conforme a Bíblia. Aí, quem presta conta dos filhos, sem sombra de dúvida, são os irmãos. Não tem para onde correr. Por mais que a gente queira se esquivar, não tem onde correr. O seu filho vai copiar você. Você é o referencial do seu filho. Se você grita, seu filho vai? Hã? Se você fala baixo, seu filho? Uma vez estava na igreja. Não, você estava com o pessoal da igreja. Aí o filhinho falou um palavrão. A mãe, eu não sei onde ele aprendeu. Assim, nem eu, imagina. Pode querer aprender a falar palavrão. Não tem a menor ideia. Você que é mãe, não sabe, eu que sou pastor vou saber. Eles não têm jeito. Não foi em casa que aprendeu. Uma hora ela falou em casa. E o pai teve a oportunidade de corrigir. E talvez não corrigiu. Então Deus, chegamos lá, pastor. E queridos, não é só porque você é crente, não. Quem é crente, quem não é crente, vai passar pelo mesmo processo. Morri, volta aqui. Segui a palavra, fiel, sabe? Foi o Senhor que me ajudou. A pastora Flor aqui, tá salve, certinho, bonito, aí, As filhas, tá aqui, dei meu exemplo para elas. Aí, beleza. Não, mas sua filha desviou, Deus vai ver lá para ele. Não, você deu o exemplo. Foi uma escolha da pessoa, mas você deu o exemplo. Mas aí, queridos, a gente tem uma garantia. Alguém abre aí para mim aqui? Provérbios 22, 6. Olha a garantia que a gente tem aí. É a garantia da Bíblia. Provérbios 22, 6. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Se você ensinou a criança para mim deve andar, você tem que se preocupar com alguma coisa? Mas quando fala ensinar, não é você colocar seu filho ali e você ir lendo, não. Aí você vai ver como você vai ensinar seu filho. Todo mundo, por gentileza. Deuteronômio, capítulo 6. Olha como você tem que ensinar o seu filho. Isso é mordomia. Deus vai cobrar de você se ter feito isso ou não. Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio, capítulo 6. Alguém lê para mim o versículo 2? Lê para mim o versículo 2. Depois, aí começa no 7, no 8 e no 9. Para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Aí Deus falou, olha, você vai aprender, você vai praticar e vai ensinar quem? Teus filhos e... O que mais? Os filhos dos teus filhos, teus netos. Tem gente que fala, não, o pai educa, o avô deseduca. Na Bíblia não. Na Bíblia não. A Bíblia ensina o quê? O pai ensina e o avô também ensina. Quem lembra daquela história de Timóteo? Timóteo era filho de Paulo espiritual. Mas o que Paulo fala de Timóteo? Sabes as sagradas escrituras de quem? Da sua mãe Lóide e da sua avó Eunice. Quando dizer, Timóteo era ensinado pela mãe e pela avó. Então, seu neto, você tem que ensinar também. Já tem neto, Fabiana? Não, né? Não tem neto. Vamos lá. Continua, versículo 7. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás sentado na tua casa, andando pelo
como que é? Tu as inculcarás. Você vai ter que fazer isso, entrar na cabeça do seu filho. Quando? Quando você vai fazer isso? Sentado na tua casa. Só que tirar um período para você sentar com o seu filho e falar com ele. Aonde mais? Andando pelo caminho. Quantos pais que não andam mais com os filhos? É pai para um lado, filho para o outro. Quantos pais que não têm aquele tempo de convívio com o filho? Não tem aquele tempo. O que mais? Ao deitar-te e ao levantar-te. Seu filho vai deitar, quem está ali perto do seu filho? Você, falando a palavra, orando. Ele levantou, você vai estar ali do lado ensinando. É isso que Deus vai cobrar de nós. É essa mordomia também. Os nossos filhos pertencem a Deus. Ele falou: você tem filho com saúde. E aí? Você tem filho saudável. Tem um primo, que amanhã eu estou para casa dele de novo, né, o Rodrigo. Ele tem 30 anos de existência. A mentalidade dele é de 4 anos de idade. Ele é maior que eu, né? Maior que eu. Tá pena da minha tia. E a vida dela e do marido dela vive em função disso. Mas já viu aquele casamento que a mãe fala assim: não casa, meu filho, não vai dar certo? Não sabe nada não é coroa. Aí, meu filho, casamento está a misericórdia do garoto, né? Até às vezes quando eu lembro, é motivo de sorriso, mas é triste, que uma vez ele não pôde ver a Xuxa, agora assim, né? Aí ele vive gritando na rua: morre Xuxa, morre Faustão. Que ele viu o Faustãozinho de sorteio, é por que eu não ganhei? Olha que ponto que ele está. Aí ele briga, uma vez ele quebrou a televisão. Aí Deus fala: eu te dei um filho saudável. Você tem que me entregar um filho saudável. Não só fisicamente, mas emocional, sentimental e espiritualmente. Nossos filhos são de nossa responsabilidade. Aí o versículo 2 diz o quê? Tu as ensinarás ao longo de toda a sua vida. Enquanto você for vivo, você vai estar ensinando ao seu filho. É disso que Deus vai nos cobrar. Não tem muito pai depois de velho descabeça, né? Depois de velho o cara fica bobo, será que acontece? Aí começa a aprontar. Quer andar só de bermuda, tem, não sou contra que use, não. Pode usar à vontade. Quer ficar como um garotão? Não, mas tem que ser o exemplo aí. Tem que ser o exemplo. Tem que ser o referencial. Versículo 8. Também as atarás na tua mão por sinal, e te serão por faixa entre os teus olhos. 9 para terminar. E as escreverás nos umbrais da casa e nas portas. Aí não, você escreve tudo quando ele quer a palavra de Deus, a lei de Deus. Para onde seu filho olhar, ele vai lembrar. Você vai envolver seu filho numa atmosfera favorável para ele nunca mais esquecer. Aonde seu filho olhar, ele vai lembrar da palavra, da lei e vai seguir. Essa é a nossa responsabilidade. Mas cabe aos filhos serem obedientes. Colossenses 3:20. Obedecer em tudo aos nossos pais. Tudo. Ah, falou, tem que obedecer meu pai. Porque você quer agradar a Deus, é obedecer o pai. Não é algumas coisas, não é as coisas primordiais, principais, não. Em tudo. O pai mandou, obedeça. Uma vez uma moça não era evangélica, era menor de idade. Pastor, se meu pai mandou comprar cigarro, vá comprar. Isso. A Bíblia manda você obedecer ao seu pai. A responsabilidade não é sua, é do seu pai. Então não adianta você querer obedecer a Deus se obedecer do pai. Para Deus não é vantagem. Porque é a sua obediência que vai conquistar seu pai para Cristo. Ou vai fortalecer a fé do seu pai. E por fim, Efésios 6:4. Vem para mim para a gente terminar. Efésios 6:4. Quem achou pode ler.
Isso. Vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criam na disciplina e na administração do Senhor. Então, não provoque o seu filho a ira. O que é isso? Fazer coisas que irritam o seu filho. Não. Você já tem que exortar, já tem que admoestar, já tem que chamar a atenção. Procure fazer coisa que não irrite seu filho. É bíblico isso. Você tem que cuidar do seu filho, você tem que promover boas sensações para o seu filho. Nós vamos prestar conta a Deus para os nossos filhos, mas os filhos também vão prestar conta a Deus pelo comportamento deles. Como que eles foram como filhos? Uma pergunta que eu sempre faço: se seu pai dependesse do seu comportamento para se tornar cristão, como seria? E aí, só para a gente terminar esse assunto de mordomia, que eu vejo muito importante, vamos abrir todos juntos, Efésios capítulo 6, versículo de 5 a 9, para a gente fechar esse assunto. Semana que vem a gente vai tratar de outro assunto. Efésios 6, 5 a 9. Efésios 6, 5 a 9. Cada um vai ler um versículo. Pode ver, versículo 5. Quanto a vós, outros servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor, e pelo amor da sinceridade do vosso coração com a Cristo. Olha o segredo. Você está trabalhando? É empregado, é funcionário? Você vai fazer não por causa dele, vai fazer por causa de Cristo. Não gosto do meu chefe, ele é chato, isso não importa. Você não está fazendo para ele, você está fazendo para Cristo. É difícil? Dificílimo, mas é mordomia. Muitas vezes eu já ouvi gente, que não é salário, não, que não é uma merreca. Meu querido, mas foi aquilo que Deus permitiu. Tem gente que está doido para entrar no seu lugar. E Deus vai te cobrar isso. É aquele emprego que eu te dei quando você não tinha nenhum. Que você vivia reclamando. É aquela vez, né, que o patrão falou para você ir ali, eu vou para ele, isso aqui não acontece aqui, que eu conheço um pouquinho vocês. Mas quantas vezes eu já visitando a Telege, o pessoal saía, falava, vou comprar cigarro. O cara saía meio-dia, voltava 5 horas da tarde. Aí o chefe sabia, mas esse cara que você vai comprar. Você fala, qual o nome dos caras? Porque 5 horas para achar um cigarro e voltar para casa. E detalhe, o cara nem fumava. Quer dizer, bom, deu cano, meu amigo, você está fazendo isso é uma ofensa a quem? A Deus. Versículo 6. Não servir na festa, como para agradar o homem, mas como servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Então, como eu vou servir meu patrão, que também é uma mordomia minha, como se eu estivesse servindo a Cristo. Ele é chato, ele é isso, não importa. Senhor, eu estou varrendo aqui, já limpei, e pediu para limpar de novo, mas estou fazendo como se fosse para o Senhor. Versículo 7. Servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como aos homens. 8 e 9, para terminar. Sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja escravo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles, o vosso, está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Então, sabendo que nós vamos receber o bem que tivermos feito. Lógico que Paulo não destacou o lado do mal, mas se você for um bom funcionário, aí que seu patrão não viu, não reconheceu, você vai ser recompensado. Você vai ser recompensado por isso. Então, o que nós temos que entender? A CSN que o Gabriel trabalha pertence a quem? Não é o Estramburgo, não. A quem? A Deus. A casa que a família trabalha em alguma casa? Pertence a quem? A Deus. Lá o shopping, né? O shopping que o Fabiano trabalha pertence a Deus. A igreja que eu trabalho pertence a Deus. O que eu estiver fazendo aqui de bom, eu estou fazendo para Deus. Eu vou pegar uma vassoura aqui, vou tirar uma teia de areia, vou varrer aqui. Pastor, não faz isso. Por que não? Não estou fazendo isso para o povo, estou fazendo para
para Deus. E quem faz para Deus sempre é recompensado. Amém? Alguma dúvida, alguma pergunta? Os filhos não querem servir a Jesus, a culpa é minha? A partir do momento em que, como eu falei aqui, chegou diante de Deus, você deu todos os exemplos de ensinamento com a própria vida. Você foi um referencial de cristianismo. Eles não quiseram, é como o marido e como a esposa. Deus vai olhar lá, não. O que ela tinha que fazer, o que ele tinha que fazer, como exemplo, ele fez. Ele não deixou furo, ele não deu mau testemunho. A responsabilidade é da pessoa. Que é normal. Quantos filhos você tem? Eu tenho 4 filhos. Deus vai cobrar de mim o que eu fiz com os 4 filhos. Se eu atendi a expectativa como pai cristão, eu estou isento da vida deles. Mas se eu deixei a desejar e um filho se perdeu, aí eu vou ser cobrado. Mas se eu fiz o meu papel, é igual o marido. O marido é cristão, educado em casa, dá exemplo em casa, mas a mulher não foi para a igreja. Ele está isento. Ele fez o papel dele. Aí, no meu caso, especificamente no meu caso, eu não era cristã. Eu fiquei cristã depois. Aí conta isso, porque eu não dei exemplo quando eles eram crianças. Não, conta a partir do momento que você se tornou cristã. Depois que se tornou cristã, deu exemplo, você está isento. Eles vão até te cobrar, vão te cobrar. Igual, como vamos supor, deixou um dinheiro com o Gabriel. Eu sei até o que ele fez, mas se for uma empresa, o que eu tenho que fazer? Gabriel, me dá as notas. Não é que eu não confie nele, mas a título de prestar conta, a pessoa está aqui, R$10 ou isso, 15 isso. Uma filha deve ganhar a minha média. Quando tem dinheiro, ela sabe tudo onde foi. Se Deus já sabe o futuro do seu filho, ou o que seu filho plantou, o que ele colheu. Mas como que ele deixou na sua responsabilidade, ele vai te cobrar. Ah não, eu atendi às exigências. Ele que não quis. Aí, é o direito da pessoa de fazer a escolha. Como diz aí nas frases da internet, você é livre para escolher, mas escravo das consequências. O que a gente tem que preocupar é se eu fiz a minha parte como marido, se a cara depender da vida do Fabiano, a partir de ele aceitou Jesus, ela aceita Jesus? Não, estou dando exemplo. A Fabiana dando exemplo, o Gabriel está dando exemplo na família, o Hélio, se dependesse da obediência do Hélio para a Fabiana se converter, se dependesse, vamos supor, fosse um homem mundano, amarrado, se dependesse do comportamento da minha família, eu seria convertido já teria vontade de ir para o Evangelho, ou vice-versa, se dependesse do meu comportamento, elas já teriam ido para o Evangelho. É assim que funciona. Não, fiz o meu papel. Simples. Deus fez tudo que era necessário para a gente se salvar? Sim ou não? Fez. E todo mundo vai ser salvo? Ele é responsável? Não, meu amigo. A porta de salvação é aqui. Meu filho morreu na cruz, deu o Espírito Santo para te fortalecer. Agora é contigo. Amém? Mais alguma pergunta? Dúvida? Amém? Trouxe os convites? Qual o primeiro nome que está aí?